Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito do livro que veio pela Tag Inéditos no mês de novembro, Menino Mamba Negra, da Nadifa Mohamed. Antes de começar a falar a respeito do livro e o que eu achei da história, duas coisas muito importantes. Primeira, me perdoem pela minha pronúncia, eu vou tentar falar nomes de cidades aqui por onde o personagem passa e nomes de países e provavelmente eu vou estar pronunciando errado. São muito esses cidades e países do Oriente Médio e do continente africano que eu não conheço a pronúncia, então já tô me desculpando aqui porque, né, vocês sabem que eu tenho uma dificuldade gigantesca com pronúncias de nomes estrangeiros. 2. Recadinhos gerais. Já deixa o like do vídeo, porque ele é muito importante para o crescimento do canal e divulgação do vídeo. Aproveita para se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, se esse aqui é seu primeiro vídeo. E se você gosta do meu trabalho e se você não quer perder nenhuma novidade, a gente tem um grupinho de transmissão lá no Telegram. Ele é um grupo só para eu notificar vocês quando tem vídeo novo ou quando eu tô online lá na Twitch. Não tem interação, então vocês não vão ter um monte de notificação no celular de vocês. E se você quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, basta utilizar o meu link de associados da Amazon para fazer as suas compras no site da Amazon. Toda compra feita através desse link me rende uma pequena comissão, me rende uns centavos, e vocês não pagam nada mais do que vocês já iriam pagar, já que a Amazon entende que essa compra foi feita com indicação minha. Menino Mamba Negra é um romance histórico que se inicia no ano de 1935. Aqui a gente vai acompanhar uma jornada que o personagem principal vai fazer através do ponto de vista e das lembranças da filha dele já adulta, já crescida. E esse é um ponto muito importante para a gente entender alguns pontos aqui da história. A história ela começa na cidade de Aden, no país de Iêmen, que é um país do Oriente Médio. E aqui a gente vai então acompanhar e conhecer o Jama, que é o nosso personagem principal. Ali ele cresce em meio à pobreza, à miséria e à dificuldade, já que a mãe dele acabou ficando uma mãe solteira, uma mãe largada, né? O pai dele foi para outro lugar em busca de trabalho, em busca de ganhar a vida, e acabou abandonando os dois, e ela teve que se virar do jeito que dava. Sem ter onde ficar, sem ter um lugar seguro, sem ter uma rede de apoio, ele vai crescer em meio a outras tantas crianças assim como ele, naquelas ruas da cidade, muitas vezes precisando roubar para ter o que comer no dia. Só que acaba que a mãe do Jama falece e deixa para ele um dinheiro para que ele consiga se virar, para ele ter o que fazer. Muito triste e assim, sem saber para onde ir, ele resolve então voltar para a Argésia, que fica no continente africano, no norte ali da África, no país da Somália, se eu não estou muito enganada. E ele vai pedir abrigo pro clã materno dele, que seria a sua avó e a família da mãe dele. Só que, desde muito novo, ele percebe que as coisas não vão bem para aquelas pessoas. E ele percebe que se ele ficar ali, ele também não vai conseguir sair da onde ele tá hoje. Então ele resolve juntar um dinheiro, trabalhar um tempo, juntar um dinheiro para ir pro Sudão, que também faz parte ali do continente africano. E aí então que começa a jornada do nosso personagem principal, e também a gente vai passar a entender um pouco mais a respeito das guerras que assolaram aquele continente, aquelas pessoas. Jama vai passar por muitos lugares, por muitas cidades, muitos países, e vai conhecer muita gente. Dentre esses lugares que ele vai passar, ele vai acabar se abrigando em uma cidade que está sitiada por italianos. E nessa cidade ele vai acabar trabalhando para os italianos, uma vez que ele não consegue outro tipo de trabalho, e esse é o tipo de trabalho que melhor paga ali. Nisso a gente vai acompanhar mais um triste capítulo da Segunda Guerra Mundial, com tudo o que tem de direito. Tortura física, psicológica, morte, sangue, estupro, fome, miséria, doenças e tudo mais o que o branco foi capaz de infringir naquele povo que ele estava tentando dominar. Mas esse aqui não é um livro só de dor e sofrimento, apesar de, sinceramente, isso
compor mais de 80% das páginas aqui desse livro. Na sua peregrinação, na sua viagem, na sua jornada, o Jama ele faz sim passar por lugares que ele descreve de uma maneira muito magnífica, de uma maneira muito viva, cheia de cores, aromas e sabores. Descrições essas que me fizeram imaginar um lugar com muita alegria, muita esperança de vida, muita vontade de viver e cheio dos perfumes e da canela e coisas gostosas, sabe? Porque assim, ele descrevia as comidas e as bebidas e a música e os vestidos das pessoas, assim, de uma maneira muito gostosa, muito alegre de se acompanhar. E bem, se você me acompanha há mais tempo aqui no canal, deve saber que esse aqui não é o meu tipo de leitura favorita. Eu particularmente fico bem mal quando eu leio sobre a Segunda Guerra Mundial ou qualquer outra guerra que acontece nos países. E estranho seria se eu não ficasse mal, não é verdade? Há quem goste de ler romances históricos, principalmente ler sobre a Segunda Guerra Mundial, mas esse não é uma leitura que eu faço por gosto próprio. Esse aqui não seria um livro que eu pegaria pela sinopse, ah, nossa, um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, nossa, vou ler, quero ler, sabe? Definitivamente esse não é uma leitura dessa. Eu falo que eu gosto de ler por prazer e esse não é um livro que me dá prazer de ler. Apesar de conhecer um pouco mais a respeito da cultura desse povo, na verdade de uma cultura gigantesca, né? Porque aqui ele vai passar por muitos lugares e vai conhecer várias pessoas de várias nacionalidades diferentes. Apesar disso, ainda é um livro que me causa muita revolta na hora de ler, sabe? Muita dor, muito sofrimento. Porque 80% das páginas dele, ele fala sobre morte, sobre fome, sobre doenças e sobre dor. Então é uma leitura que eu gostei de ter feito, pelo seu teor histórico, pelo seu contexto cultural, por conhecer mais a respeito da cultura e do que aconteceu naquela época, mas é uma leitura que eu não gostei de ter feito. Isso faz sentido pra vocês? A tradução foi feita pela Marina Del Valle, que manteve a escrita mais poética da autora. Inclusive manteve também palavras de origem somálias que há aqui dentro do texto. Essa escrita mais floreada, ela é mais presente nas primeiras páginas do livro, quando a gente tem então a filha do Jama fazendo a introdução, falando que ela vai ser o griot da história do pai dela. Depois, essa escrita poética, ela vai se suavizando no decorrer da história do Jama. As expressões somalis, elas podem de repente confundir um pouco, uma vez que são em grande quantidade aqui no texto. Se você é daquele tipo de leitor um pouco mais exigente, que quer entender tudo que o livro fala, sabe? Quer entender todos os mínimos detalhes da história, entender exatamente tudo, isso pode te atrapalhar um pouco, uma vez que o glossário, ele não está no livro e ele também, a tradução não foi colocada no rodapé da história. O glossário, ele foi colocado por fora, ele foi colocado na revistinha do mês. Então aqui na revistinha a gente tem a tradução das expressões que aparecem com grande frequência na história. E teve bastante gente que reclamou disso lá no aplicativo da Tag. Porém, a Tag respondeu que isso foi uma exigência da própria autora, que não fossem traduzidas essas expressões somalis para nenhuma língua, né, que o livro fosse vendido, e que também não fosse colocado um glossário no livro. Então a Tag preferiu colocar isso de uma forma externa. Não sei como que a editora Tordesilhas, que vai ser pela Tordesilhas, como que a editora vai fazer nesse caso aqui, né, quando for sair por ela. Mas vamos ver como que vai acontecer. Para mim isso não atrapalhou, porque conforme a história foi acontecendo, as expressões elas eram usadas com muita frequência e em vários contextos, e por isso aos poucos a gente conseguia entender mais ou menos o que aquela palavra queria dizer. Você não entende a sua tradução literal, mas você entende o porquê que o personagem está usando aquela palavra naquele contexto, naquela situação. De repente, por exemplo, era uma palavra que significava forasteiro, e aí ela foi usada com muita frequência, de uma forma que fez com que a gente entendesse o significado dela. Algumas palavras eu confesso que realmente eu não entendi o significado, e aí eu dei uma paradinha, eu dei uma lidinha aqui
aqui no glossário, né, que eles criaram, e eu consegui pegar com o que eles estavam querendo dizer. Por fim, o único ponto que eu tinha para criticar, o único ponto que eu não tinha gostado no livro, foram os saltos bruscos que a história dá. Esses saltos foram tão bruscos, para vocês fazerem ideia, que eu cheguei a pensar que tava faltando página no livro. Porque na linha anterior, o personagem ele tinha acabado de descer do navio e ele tava indo procurar por uma pessoa que iria dar abrigo para ele. E aí, um outro personagem falava pra ele assim, olha, eu não sei onde esse cara mora não, vai perguntar lá na delegacia de polícia. Na linha seguinte mesmo, ele já tava batendo na porta do cara, sem nem saber onde que o cara morava. Só que isso faz sentido quando você para pra pensar que a história ela é narrada por lembranças. A filha dele vai contar coisas que ele contou pra ela. A partir do momento que eu entendi isso, todos os saltos bruscos da história fizeram sentido pra mim, porque na verdade é uma falha de memória. Como eu falei pra vocês, esse livro ele vai sair pela Tordesilhas. Eu ainda não sei quando eles vão publicar, mas eu vou tentar descobrir pra passar pra vocês. Eu gostei muito dessa capa da tag, achei essa ilustração maravilhosa. A capa tá num tom de laranja avermelhado, muito bonito. Aqui dentro tem essa imagem que parece um mármore pra mim, me lembra muito mármore, achei muito bonita. O miolo é bem simples, aqui acabou que não tem nenhum mapa, seria legal se a gente tivesse um mapa aqui pra situar a gente a respeito do local, né, onde a história se passa. E aí vem a foto da autora aqui na contracapa, na orelha da contracapa. Então esse foi o vídeo, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês também já fizeram a leitura do livro do mês de novembro da tag. Eu sei que tem muito associado da tag que segue o canal, que acompanha o canal, e eu fico muito feliz por vocês estarem aqui. E se você ainda não é assinante da tag, mas tem interesse, tem vontade de assinar a tag, assinando a tag e colocando o meu cupom de desconto, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, você ganha 30% de desconto na sua primeira caixinha e eu recebo um mimo da tag. Comentem aqui embaixo também se vocês têm o hábito de fazer leituras de histórias da Segunda Guerra Mundial. Eu vou gostar bastante de saber. Esse não é um tema que me agrada 100%, como eu falei pra vocês e como eu já disse em diversos outros vídeos que eu falei sobre livros que tratam sobre a guerra, mas são livros muito interessantes de ler pelo seu conteúdo histórico e cultural. Não se esqueçam de deixar o like, ele é muito importante para o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Se inscrever se você ainda não é inscrito. E um beijo, até a próxima!